Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Muito bom dia, amigos da Rádio TV Liberal, programa Olho Vivo. A pauta de hoje, pórticos da Free Flow. E aqui recebendo dois ilustres vereadores que estão numa campanha, numa cruzada contra isso, ou que seja melhor esclarecido e explicado ou diminuído essa exorbitância. Recebendo aqui o vereador Edivan Balbinotti e também o Jonas Agosti, ambos do MDB. Eu acompanhei o trabalho de vocês que estão visitando câmaras, prefeituras, políticos, autoridades, entidades. Nos fale sobre essa cruzada, começando por Edivan, bom dia. Bom dia, Zé, bom dia, Jonas, bom dia aos ouvintes. Cara, Zé, na verdade é assim, nós começamos essa conversa, eu e o Jonas ainda em dezembro. O Jonas, como além de ser vereador e servidor público, tem uma empresa e trabalha com feira e acaba usando da estrada praticamente o ano inteiro. E a gente já vinha falando sobre isso aí há já um bom tempo. Disse, esse negócio do pedágio, esse negócio do free flow, não que a gente não ache certo, mas a gente já discutia isso internamente. Muito porque a nossa região ainda está praticamente na escura sobre isso. A informação ainda não chegou esclarecida para nós da região alta. Então, não é uma coisa que nós levantamos há uma semana, é uma questão que a gente debate há mais de mês, é uma questão que o Jonas vem comentando já há 40, 50 dias, exatamente por trabalhar a semana toda na estrada, ele, a esposa dele, o cunhado. Então, eu, no meu caso, sou vereador de primeiro mandato, o Jonas está na reeleição. Era uma questão que já vinha sendo debatida desde o ano passado pelo governo do estado, mas que se aprofundou agora, inclusive até metade do ano já tem prazo de lançamento de edital. Então, a gente começou uma caminhada aí, que é buscando informações, principalmente, buscando esclarecimento, tanto para nós quanto para a população, e a partir disso a gente está construindo um diálogo. Jonas, bom dia. O governo não fez nenhuma audiência pública, ou nós que ficamos desinformados, porque está muito dúbia essa informação toda. Aí vem um pacotaço de cima para baixo, doa quem doer. Bom dia, José Claucílio, bom dia, meu colega Edivan, o Edemárcio, a todos os telespectadores da Rádio TV Liberal. É um prazer participar da programação e a gente sabe do alcance que tem a rádio, então é importante ter esses meios de comunicação para que a gente possa trazer algum esclarecimento para a comunidade e principalmente para a gente que somos pessoas públicas e que a comunidade depende de que tenham voz, de que pessoas que representam, né? Então a gente tem também representatividade no governo do estado. A gente sabe que as coisas acontecem, como tu disse, de cima para baixo. A gente não concorda com muitas situações que acontecem e a gente depende de fazer movimentações nesse sentido para que as coisas não aconteçam. Então, como ele diz, a gente já há um tempo que a gente conversa sobre essas imposições de novos pedágios, novas praças de pedágios. Eles mudam um pouco aquela chancela que tu para ali, tu tem que pagar, falar com coisa para mudar para esses free flow novo ali. Mas a gente sabe que é uma forma apenas de arrecadar, porque a gente utiliza a malha rodoviária do estado, a gente sabe que muitas são sucateadas. A gente nunca foi favorável, e falo por mim, falo por Edivan, tenho certeza que toda a comunidade, inclusive você, José Claucílio, não gosta de pagar esse tipo de pedágio em virtude de que tu contribui com o governo do estado, com o governo federal, e tu não tem uma contrapartida, tu não tem retorno de tudo que acontece. Tu já paga IPVA, né? Tu paga IPVA, aí tu tem que andar numa rodovia, tu tem que pagar um pedágio para que a rodovia seja boa, porque o teu carro acaba sendo danificado. Aí tu prefere pagar, Claucílio, para te não ter um prejuízo maior. E isso funciona em qualquer situação. Tu paga um plano de saúde porque o SUS não funciona. Tu tem que pagar um seguro de carro porque tu sabe que toda segurança ela não te oferta uma segurança. Então a gente precisa fazer esse tipo de movimentação. Então a gente vê, viajando, tu enxerga todos os outdoors bonitinhos nas beiras de estrada, plano de governo, melhoria eu digo pro povo, né? Mas aí como é que é a melhoria? Tu tem que fazer com que o povo tenha que tirar o dinheiro do bolso para pagar.
Então essas mudanças O governo faz graça com chapéu alheio. E aí utiliza o povo para que as coisas aconteçam, né? Então a gente sabe que isso vai encarecer quando vem um tipo de aumento nesse sentido, porque se nós tivermos, estamos pensando, Claucir, nesse trecho que a gente fala da RS 129, 130, que nos liga a Porto Alegre, se nós seguirmos até a 129, que vai ligar a 324, que vai a Passo Fundo, da mesma forma. Então quando o aumento vem, estrategicamente, ele vem numa praça de pedágio. Ele vem no combustível, ele vem na energia elétrica, porque isso carrega um efeito cascata que aumenta tudo. Porque a cada 20 quilômetros vai ter um pórtico, né? Isso é um absurdo, José Calcídio. Isso não pode acontecer. Por mais que diminua o valor, nós temos hoje uma praça de pedágio encantada, não está sendo utilizada, está aberta em virtude da catástrofe que aconteceu agora ali no Vale do Taquari, especificamente, Mussum Encantado, Arroio do Meio. Então ela não está sendo cobrada. Mas daqui um pouco essas praças... Só não está sendo cobrada por intervenção do Ministério Público, senão o governo estaria já cobrando. Teria utilizando, já teria fazendo. Então a gente não pode aceitar isso de forma mansa e pacífica. A gente precisa de uma movimentação. Falei para o Eder assim, ó, se nós pudermos juntar todas as câmaras de vereadores desse trecho, eu digo da RS 129 e 130, para que a gente pudesse inicialmente fazer um debate. Então, falamos isso na Câmara agora, segunda, na nossa primeira sessão ordinária do ano. Juntamos todos os vereadores do Guaporé, a gente senta e discute. Convida os colegas das câmaras vizinhas e a gente debate o assunto. Daqui um pouco tu faz uma audiência, não sei se é possível, uma audiência pública, mas movimenta entidades do município e depois cada município faça isso no seu município, uma audiência pública, junta entidades, debate o assunto e a gente tem representatividade do governo do Estado. Hoje nós temos 6, 7 partidos que compõem a Câmara de Vereadores do Guaporé. Cada vereador tem o seu contato político, tem uma bancada política do seu grupo partidário junto ao governo do Estado, e a gente pode fazer com que isso daqui um pouco seja levado ao governo do Estado, que a gente não aceita de forma mansa e pacífica. A gente entende, Claucir, que precisa de duplicação da nossa RS 129. A gente talvez nem fale em duplicação, fala um recapeamento utilizável, embora ela esteja em condições, hoje em 70%, 80% do trecho. A gente precisa de um recapeamento, nós precisamos de uma duplicação, precisamos em diversos pontos uma terceira faixa. Tudo isso está no projeto. Agora, primeiro eles vão cobrar, para depois ir fazendo e durante 30 anos, né? Tu entendeu? A gente não pode aceitar isso de forma mais pacífica. Essa, na verdade, é um... Por que a nossa cobrança hoje, Zé? É exatamente porque a gente não sabe disso. E a informação não chegou, então a gente não sabe se vai cobrado, a gente não sabe o prazo das obras. Por mais que depois da movimentação que a gente fez semana passada, chegou um monte de informação, e a princípio agora, Jonas, né, dia 24, está marcada uma audiência pública em Lajeado para esse trecho. Mas eu conversava com os colegas de Serafina, União da Serra, Casca, Dois Lajados, essa ponta aqui acabou ficando sem informação. Sem informação porque geralmente é discutido lá embaixo. Eu lembro-me que num momento remoto, mas lá atrás, as SICs aqui estavam envolvidas no processo, mas não sei o que ficou decidido na época. Na verdade, até eu conversei com o Edmilson Zorté, que era presidente da SIC, na sexta-feira de noite. E a gente conversou um pouco informalmente sobre isso. E a SIC também está cobrando para que seja transparente o processo. Exatamente, até sugeriu a ideia do Passo Fundo, trouxe o secretário de reconstrução para fazer uma explicação, claro, naquele trecho da 324. E para nós, como a notícia ainda não chegou, por exemplo, a gente sabe que vão ser seis praças. A gente não sabe em quantos anos vão ser trabalhados, a gente ainda não sabe quantos milhões vão ser investidos, a gente não sabe quando vai ser cobrado, ou se eles vão começar as obras, ou em que trecho vão começar as obras. Por exemplo, se eu te citar um exemplo, a 386. A 386, a concessão está funcionando. Foi feita toda a duplicação de Lajeado a Porto Alegre, e a CCR já está avançando, já foi de Lajeado a Pouso Novo, se não me engano, e agora a previsão é até Soledade. Ótimo, se está funcionando, eu não estou aqui defendendo o pedágio. Mas aí é que nem São Tomé, a gente está vendo e crendo, né? Isso, agora aqui mas tu vai pagar sem ter nenhuma explicação nenhuma. Hoje a nossa maior cobrança é que, sendo pessoas públicas, as pessoas nos cobram, empresários, pessoas, e nós não temos informação ainda concreta. E um pouco eu falava com o Thiago Miquelon. E tomando como exemplo, desculpe lhe interromper, a própria ponte. Se é uma eternidade para fazer uma ponte que está cobrando pedágio, tu imagina pedagiar e isso, tu não tem uma aquele trecho é EGR, não é? É pedagiar. Então, acabou ficando muito
não é no escuro. A gente ficou desinformado. E essa desinformação custa para nós, porque a gente é cobrado para passar e dar explicação para a população. Por mais que não seja um problema só de Guaporé, entendeu? Mas nós temos empresas aqui em Guaporé que tem uma logística muito grande. Aquafest, aqui a Amarel, RGO, Zandei, as indústrias de joias aqui. Todo mundo que trabalha com joia e lingerie. Lingerie. E uma outra situação também, tá, vamos cobrar o Free Flow, mas vai explicar pro Zé, lá do cantão do Grotão, como é que ele vai pagar o Free Flow se ele não tem cartão, não tá registrado, vai ter que depois vai passar a placa dele, se não pagar vai incorrer em multa. Então tá tudo dúbio, não tá bem explicado nada. Tem toda essa situação, Claucídio, porque hoje tu passa uma praça de pedágio, tu paga, tu tem informação, tu tem o teu comprovantezinho que tu pagou ali, ela é fácil. Hoje, se ele for de uma forma, a gente fala eletrônica, porque tu vai passar, vai identificar a tua placa, vem depois tu tem que procurar um site, mas nem todo mundo tem esse acesso à informação. Tem muita gente que nem tem internet, né? Vai ser ter que trabalhar nesse sentido, né? Só que a gente sabe que as coisas, muitas vezes, elas vêm e a gente não tem o retorno imediato. Então, como o Eder fala, a gente vai pagar e vai ter um período X para vir os investimentos. Então, a gente vai ficar trabalhando, financiando para que as obras aconteçam em um período X de anos. Então, essa é a nossa maior preocupação, porque ninguém quer pagar mais de uma coisa que é incerta, né? Aqui em Guaporé um pórtico vai ser instalado no quilômetro 77, que é onde? 77 mais ou menos? Não, o 77 não é Guaporé. Ou é? Não, é 117. 117. 117 eu acho que é ali de cima da UX, no Belvedere. Se não me engano, porque o 128 é aqui no posto, aqui perto do nosso shopping. Mas então a gente vai ter que pagar, ele saiu de casa, tem que pagar. As duas que são aqui na proximidade são no Morro da Nona. Hoje aqui Guaporé, divisa Guaporé e Serafina, e divisa Guaporé e Dois Lajados. Então praticamente todas as divisas vão ter um arco. E parece que tem Evangelista também, né? Sim, aí já tem 2, 3 até eu até fiz uma pesquisa rápida aqui para até não ter um pouco de conhecimento de causa. Segundo eles, vão investir 6,7 bilhões nesses trechos. Tá, mas a partir de quando? Como? Aonde? Teremos 6 pontos de free flow entre Mussum e Casca, entre Arroio do Meio e Encantado. Mas hoje tem 8, então, pra gente fazer esse trecho aí. Na verdade, a conta deles, a conta do governo, eles fazem a conta pelo VPM, se não me engano a sigla, e até eu conversava com o Thiago Miquelão sobre isso, que é o valor, o veículo de passagem médio, uma coisa assim, não sei o nome certo, mas é mais ou menos por aí. Então, hoje o fluxo de veículos de Encantado até Lajeado é muito maior do que de Encantado até Casca. Claro. Exatamente por ter um centro localizado ali de várias empresas. Então, querendo ou não, na justificativa do governo, aqueles arcos fazem com que esses arcos se tornem mais baratos, porque se não me falha a memória, o custo mais ou menos por quilômetro, eles falam em torno de 23 centavos ao quilômetro, que é o custo que vai ser cobrado. Então, tem duas formas hoje do governo baratear a tarifa. Que o que a gente cobra, se não tem como voltar atrás, é que seja uma tarifa em conta. Que é ou o governo aumentando o aporte, que o governo hoje daria uma contrapartida de 1.300.000, ou suprimindo obra. Suprimindo obra é tirando coisa. Aí tu barateia. Então, esse tipo de coisa que tem que ficar claro para nós, né? Se for cobrado, quando vai ser iniciado. Uma coisa que a gente sabe, que é uma informação que o Thiago me passou, porque a MAT está discutindo isso, que dos 6,7 bilhões que serão investidos, até eles vão apresentar no dia 24 na audiência, os primeiros 4,5 bilhões são nos primeiros 10 anos. Então a empresa se obriga nos primeiros 10 anos fazer 60%, 70% da obra. Aí você e o Jonas talvez tenhamos pagado durante 10 anos, eu nem esteja aqui para aproveitar o que eu paguei. Mas né? a concessão até no tema da concessão, a concessão é 30 anos, com possibilidade de renovar para mais 30. Então, daqui a pouco a gente está falando de uma concessão de 60 anos. E uma outra situação também, Jonas, por exemplo, vocês falaram que vai ficar ali na subida da Nona, um dos pórticos, né? O cidadão mora, agricultor, vem trabalhar aqui, já para fugir do aluguel, quer ir para casa de carro e voltar, o cara vai pagar. Aí vai gastar o salário em comida para trabalhar aqui e pedágio. Eles fazem isso, Claucídio, justamente para que ele seja pago conforme tu utiliza o espaço. Porque se nós somos daqui a Lajeado, a gente paga uma tarifa.
mas se nós formos até Mussum, a gente ainda não paga nada. Então, proporcionalmente, eles querem fazer isso. Então, nós vamos ter cada município, para a saída que tu tiver, tu vai ter que pagar. Então, infelizmente, eles acabam prejudicando muito. A gente fala em indústrias porque realmente, tu pega hoje... Nós estamos falando, utilizam, né? a gente está falando numa tarifa baixa para quem utiliza um veículo automotor particular, um carro. Agora, quem utiliza um caminhão, que vai ser muito mais caro. E a gente sabe, o nosso fluxo ele é muito grande, tantas indústrias, tantas pessoas que utilizam esse espaço. Então, infelizmente, a gente está sentindo que isso vai realmente prejudicar muito a região. A gente já nem fala na catástrofe que aconteceu no Vale Taquari, porque a gente sabe que existe essa movimentação para outras rodovias, também 324, todos os outros pontos que existem no estado, mas nós temos que fazer essa movimentação, eu digo principalmente local, para que a gente pressione para que as coisas ou diminuam, porque assim, se eles têm um planejamento e com um valor X de investimentos, por mais que tu barateie, proporcionalmente vai dar a mesma coisa. Então a gente fica preocupado com o rumo que as coisas estão acontecendo, porque a gente não pode, infelizmente, colocar de novo na ponta mais fraca, que é o contribuinte. Então, infelizmente, a gente sabe que as regras vêm muitas de cima para baixo. A gente espera que essas movimentações todas que a gente fala, não só de Guaporé, vai ter 2 grandes encontros. A gente fala um para o lado de cá e um para o lado de Passo Fundo também, com encontros para que eles possam cada um expor a sua situação. Mas a gente depende muito das nossas lideranças, de pessoas ligadas ao governo do estado que pressionem para que isso não aconteça. Só que, infelizmente, Claucir, a gente sabe que vem de cima para baixo. Se eles já têm esse planejamento de fazer um benefício para a comunidade utilizando o pagamento dela, a gente sabe que a gente está com um futuro bem assustador. Infelizmente, isso é posto, vai ser a realidade. Agora tem que tentar brigar para diminuir o impacto, né? Diminuir as tarifas. Essa é a justificativa nossa de fazer essa movimentação toda, porque vamos tentar diminuir, porque a intenção dele já é isso, daqui um pouco diminuir pontos. Além de diminuir, espraiar, de 20 cada 30, isso, né? aumentar, daqui um pouco a gente consegue fazer um vínculo entre 2 municípios. Nós estamos exatamente a 20 km de Lajados, 20 km de Serafina. Então, daqui um pouco tu coloca 30, coloca só um até Casca, daqui um pouco, então vai Guaporé, Serafina contribuir para o lado de lá, daqui um pouco entre Mussum, que o pessoal de Guaporé, dos Lajados, Vespasiano, São Valentim, pague um só, para que a gente minimize ao menos um pouco o prejuízo que a gente vai ter. Bom, Jonas e Delvan, resumindo, qual é o objetivo de vocês? Então é provocar esse encontro regional e aí começar a discutir uma ideia e, quiçá, elaborar um documento ou trazer o secretário para explicar a situação? O que vocês querem é esclarecimento, né? A primeira coisa que a gente quer é esclarecimento, porque a gente é cobrado por passar esclarecimento e hoje está tudo ainda muito... Para nós é novidade, para as prefeituras é novidade. A gente ficou numa ponta aqui que ainda não teve audiência pública, que ainda... A gente só vê a notícia pelo site do governo. E porque aquilo... Eu pesquisei no site do governo isso, agora. E a imprensa só reproduz o que o governo coloca então ali, mas ela também não tem explicação. Hoje a gente precisa ter esclarecimento. A gente precisa saber como vai funcionar, quanto vão cobrar. Volto de novo à tarifa. A gente fala numa tarifa de 4,60, por exemplo, num arco. Mas vai ser cobrado 4,60 aparelho? Vai ter diferença para veículo maior? Ou não? Vão cobrar tudo 4,60? A gente não sabe. Então a ideia é que se organize assim. A gente vai esperar essa audiência pública agora, dia 24, a gente vai participar dessa audiência pública. E num segundo momento a gente pensa sim em fazer um movimento da região aqui, daqui a pouco para trazer o secretário, para trazer pessoas exatamente para esclarecer aqui, convidando empresários, convidando a comunidade. Acho que nesse momento, que tudo que a gente fala, nós estamos comentando suposições. É uma coisa que a gente é cobrado porque palpável ainda não se tem muita coisa. E a gente precisa de coisas objetivas. O objetivo de vocês é esclarecer, trazer a luz, trazer a verdade à luz. E quando a gente começou essa movimentação, eu digo, a gente fala por Guaporé, Claucir, claro, buscando nossos vizinhos próximos aqui, a gente descobriu que outros municípios também estão com essa mesma movimentação. Não tem informação nenhuma. Ninguém tem e tá todo mundo... A Serafina já tinha organizado audiência até com o governador. E eu digo, até a preocupação deles, daqui um pouco, seja com a ligação com a 324, que daqui um pouco o movimento deles é muito maior. Mas se a gente está tentando se mobilizar, juntando colegas, eu digo, é uma ideia que parte do Jonas e do Delvan aqui de Guaporé, juntando com os colegas partidários de grupos partidários diferentes da nossa Câmara, os outros 9 colegas aqui de Guaporé, juntando com o grupo de Serafina. Então a gente sabe que outros municípios estão se mobilizando, tem essas audiências públicas que vão acontecer em pontos estratégicos, juntando
municípios, mas daqui um pouco vai ser alguma coisa, eu digo, para apresentação do que vem goela abaixo. Então a gente já tem que ter uma movimentação dos grupos políticos, das câmaras de vereadores de cada município, daqui um pouco alguma posição de algum órgão de classe, a gente pega a SIC e tantos outros órgãos que possam ajudar a gente a defender a nossa teoria de que esse vai ser um prejuízo que vai prejudicar muito o nosso município, o nosso desenvolvimento. Então, se nós nos mobilizarmos, e a gente já sabe que outros municípios também estão se mobilizando, a gente daqui um pouco com uma força maior, tente minimizar um pouco o prejuízo que isso vai acontecer. Tem muitas coisas pontuais que a gente tem que discutir. Eu quero sugerir aí para os senhores que nem vereador, por exemplo, nós estamos numa região abandonados pelas telefônicas. Pode ver que onde se tem 5G em qualquer buraco, nós estamos desprovidos até da 4G. Pega 3G, é uma dificuldade. Uma outra situação grave na nossa região também é a questão da Corsã. Eu sei que tem um planejamento, o município fez um acordo, repassou o controle para a Corsã, e ela teria que perfurar 5 poços alternativos de segurança para não ficar a cidade sem abastecimento. Mas não se sabe onde são os postos, quando vai começar. Falta de esclarecimento, né? Tem muita coisa que tem que ser esclarecido, exatamente. Tu sabe, Claucídio, a gente não pode falar no sentido de que o serviço não está servindo tudo, porque existem profissionais que estão ligados e estão trabalhando. Mas a gente não entra no mérito das pessoas que lá estão trabalhando. Não. Eu comando lá em cima, né? E eu vou te dizer, a prestação de serviço, ela é pífia, ela é absurdo. A gente sabe que, infelizmente, nós pobres mortais, e a gente se intitula como ignorante, a gente sabe que aqui em Guaporé, por exemplo, se nós tivéssemos, e a gente até numa discussão que a gente teve ainda com a época da Corsã, com os profissionais que lá estavam, se nós tivéssemos reservatórios, que tivéssemos poços artesianos estrategicamente que abastecessem algum recipiente, algum reservatório, que pudesse, que numa falta de energia elétrica, a água pudesse ser tratada e fornecida... Mas está no contrato assinado pelo município, mas quem está controlando? É complicado. Eu até sugeri para uns colegas, eu digo, da legislatura passada, e a gente pode fazer essa mobilização, eu digo, com os novos colegas de agora, sei lá, mover judiciário, alguma coisa, porque nós estamos pagando por um serviço ineficiente. Então a gente não culpa os profissionais que lá estão, mas a gente sabe que com essa mudança de administração, a gente tem informação que muitas vezes para fazer um reparo na rede de água, eles vêm com profissionais de outros municípios. Tem que ser imediato. Tem que ser imediato. Qualquer município hoje tem um gerador que, na falta de energia, ela continua abastecendo. E a grande dificuldade é de comunicação. Tu não tem a quem comunicar. Não, hoje tu não tem. Hoje nós tínhamos colega perguntando no grupo se alguém tem algum contato da Corsã. Hoje tu fala com um 0800, tu não tem telefone, tu fala com uma central. Existiram situações, Claucídio, absurdas, que haviam pontos, a gente agora falando da água, haviam pontos dentro do município que tinha um concerto para ser feito na rua X, logo abaixo, 100, 200, 300 metros, tinha um outro ponto. Se tu fazia uma abertura de chamada, eles iam consertar aquele ponto. Eles não desciam no ponto seguinte e faziam a mesma coisa é a RGE. Caiu uma fase da luz aqui, e nem o prefeito Thiago Miquelon aqui, o cara tá vendo. Não, mas tem que vir a ordem. Cara, isso é inadmissível. Eles têm que ter estrategicamente pessoas que administram a realidade da localidade. Não adianta tu dizer que a Corsã vai tratar a Guaporé da mesma forma que trata Porto Alegre. Eles têm que ter alguém vinculado ao município, a gente fala isso em Guaporé. Se bem que em Porto Alegre não é Corsã, é demais, né? Mas eu digo que assim, um município maior, a realidade é diferente. Nós temos hoje a gente fala da nossa tubulação, eu digo enterrada no município, que ela é precária, ela atendia a década de 50, 60, 70. Hoje se faz necessários investimentos. E aí eles vendem a Corsã com aquela expectativa de que a gente vai ter melhorias. Hoje eles estão tentando vender a malha rodoviária para umas concessões, prometendo que vai haver melhorias. A gente vê que isso não acontece. A gente precisa se mobilizar para que as coisas não aconteçam. Bom, eu quero agradecer os senhores e que contem com a Liberal na cobertura, na transmissão, na interação, na entrevista, no que vocês precisarem. Um abraço, Edelvan, sucesso, parabéns pela iniciativa. Acho que Zé, a gente agradece o espaço e desde já nós nos colocamos à disposição da comunidade, dizendo que não é um movimento só nosso, é um movimento de muitas pessoas, de colegas, de outros municípios também. Claro, a gente está iniciando e quer que isso tome uma proporção necessária para a gente ter os esclarecimentos, mas que a comunidade possa estar do nosso lado, possa compreender também e que a gente faça o possível para conseguir daqui a pouco, como o Jonas falou, diminuir os impactos, que a gente possa ter o esclarecimento necessário, que a gente possa ser porta-voz de alguma forma
que isso possa ser levado, que de alguma maneira a gente hoje, a informação é muito rápida, sabe? A informação hoje no século XXI, ela na palma da tua mão, e não pode acontecer o que a gente está acontecendo agora, que nós temos que ir atrás de informação de uma coisa que vai afetar diretamente nós, né? Tem no site, tem isso, tem aquilo, então que possa se melhorar isso, que o governo também repense algumas coisas e que a gente também se coloca à disposição para fazer o possível. Jonas, obrigado, parabéns, viu? A gente agradece o espaço. Claucir, daqui um pouco a gente fala da tecnologia, que hoje a informação está na mão, mas daqui um pouco tem algum interesse de que a informação não chegue no contribuinte. Então, isso não pode acontecer. A gente tem que ter a informação clara, precisa, para que não aconteça o que está acontecendo com a corrupção no nosso município. A gente sabe que o governo do estado, muitas vezes, eu digo na grande maioria, ele fracassa porque ele transfere, ele vende, ele concede à rede privada uma coisa que ele poderia fazer e ele não tem condições, porque a gente sabe que, infelizmente, é fraco o nosso governo do estado, e a gente não fala do atual, a gente fala de todos que passaram, porque eles vendem as rodovias para iniciativa privada, que elas compram porque elas sabem que é lucrativo, porque eles conseguem na vida privada administrar uma coisa que o público não consegue fazer. Então, infelizmente, a gente precisa fazer com que a informação chegue no contribuinte. A gente precisa dos órgãos de imprensa para que ajudem a divulgar, e a gente sabe da parceria da Rádio TV Liberal. Se nós conseguirmos fazer uma movimentação, eu digo, na nossa Câmara de Vereadores, juntando a região, a gente tem certeza que a Rádio Liberal vai participar também. E, inicialmente, quando a gente iniciou a movimentação, a gente soube que existiam algumas audiências estrategicamente em centros maiores, que vai reunir municípios, e a gente vai participar para que a gente tenha o esclarecimento. Mas se nós conseguirmos fazer algo, eu digo, mais localizado, a gente vai movimentar, vai convidar órgãos de classe porque tem uma discussão, fazer com que a comunidade participe, e a gente conta com a Rádio TV Liberal para que a gente possa trazer esclarecimentos para a comunidade de Guaporé. Te agradeço o espaço e, Claucir, tudo que precisar. Da mesma forma, a gente, por ser representantes da comunidade, fica à disposição da rádio. Muito obrigado. Falamos aqui com Jonas Agosti e Edelvan Balbinotti, vereadores do MDB, falando conosco na programação da Rádio TV Liberal e do programa Olho Vivo. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.